Programa ADV Jus. Apoio. Compliance e Perícias Contábeis. Cálculo Civil e Trabalhista. Olá, meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com um novo programa, feito com aquele comprometimento, porque afinal de contas você merece. Muito obrigado da sua audiência, da sua companhia aqui comigo, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Especial com 2 participações, Vocabulário e Estante Jurídica, ADV Jus Prestação de Serviços, ADV Jus Podcast, Pergunte ao ADV Jus, Sala de Visitas do ADV Jus, que entrevista hoje o Dr. Aloysio de Freitas Miele. E Momento Divino, é agora aqui comigo no ADV Jus, fique aqui. Iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje com essa notícia aqui, ó. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lançou aí o Programa Estadual de Combate ao Endividamento. Muito bom, hein? Boa medida. Essa iniciativa fortalece o uso, da conciliação e mediação justamente na busca de soluções, de litígios aí entre devedores superendividados e seus credores. O programa é fruto de uma articulação justamente aí do Poder Judiciário Paulista com órgãos do Poder Executivo, empresas do varejo e também de análise de crédito e instituições financeiras, além das concessionárias de serviços públicos. Para a desembargadora Maria Lúcia Ribeiro Castro Pisotti Mendes, nossa, que nome comprido, O programa trará benefícios à economia do país. O programa aceita casos pré-processuais ou situações que já tenham processo em andamento, evidentemente. Nossa fonte é comunicação jurídica, ok? Sequência do nosso programa, agora vamos falar de áreas do direito. Vamos falar de direito notarial e registral, com a importante participação do nosso parceiro de ADV especial, Wendel Salomão. Confira. Olá, meus amigos do ADV Jus. Hoje vou falar com vocês sobre herança digital. Quais são os direitos das pessoas quando o assunto é o uso das suas imagens ou da herança digital após a sua morte? O comercial da Volkswagen, que usou inteligência artificial para unir Elis Regina e Maria Rita ao som de Como Nossos Pais, gerou novas dúvidas sobre como lidar com o uso da inteligência artificial de forma ética e dentro da lei. A morte precoce também da cantora Marília Mendonça, transmissões de milhas aéreas e até mesmo a transmissão do legado pelos celulares da marca Apple iPhone, hoje em dia são palcos e discussões nos tribunais, pesquisadores, legislações, leis e doutrinas. Facilmente, se todos os brasileiros, antes de falecerem, lavrassem um testamento direcionando todo o seu patrimônio, herança digital e autorização da imagem, os problemas estariam resolvidos. Pois bem, a realidade não é essa. Primeiro, pela falta de acesso à informação. Segundo, pela situação peculiar de cada um. A exemplo, como da Marília Mendonça, que jamais alguém imaginaria tal fatalidade. Apesar da criação digital de pessoas mortas para fins comerciais parecer algo novo, o ordenamento jurídico brasileiro já tem alguns instrumentos que auxiliam na questão. Primeiro de tudo, a Constituição Federal garante o direito à imagem e o Código Civil prevê direitos da personalidade, onde o direito à imagem é também previsto. Ainda existem legislações específicas que tratam de outros direitos que a pessoa morta pode ter e que passariam aos seus herdeiros, como a legislação autoral, Lei 9.610, que informa que os direitos autorais do falecido são transmitidos aos seus sucessores. No Código Civil encontramos a previsão de que os herdeiros poderão atuar para evitar ameaça ou lesão ao direito da personalidade do falecido, sem contudo explorar quais seriam esses direitos. Porém, é importante lembrar que é discutível esse ponto de gestão de tais direitos pelos herdeiros, pois o direito de imagem, como um direito da personalidade, é intransmissível e irrenunciável. O assunto é extenso, mas a ideia hoje é lembrar-vos que podemos tratar de todas as questões via testamento público, podemos direcionar a herança digital, bem como o direito de imagem. Outro assim, os inventários, com a concordância de todos os herdeiros, esses bens também podem ser a vir discutidos
transmitidos ou até mesmo uma nomeação de inventariante para cuidar de tais assuntos, sempre com prestação de contas aos demais herdeiros. Para esses assuntos e muito mais, me procure que eu te ajudo, Wendel Salomão. Um abraço e até logo, nos vemos em breve no próximo ADVJus. Ok, muito obrigado, Wendel, pela participação aqui. Agora fala para você de vocabulário jurídico. Olha só, o que é e o que significa subestabelecimento? Subestabelecimento. O pessoal da advocacia sabe, né? Mas para quem nos acompanha que não sabe, no intervalinho a gente vai refrescar a memória. É só você ficar ligadinho aqui. Mais um ADV especial, Prática Processual Sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Veja. Olá, amigos do ADVJus, é um prazer estarmos aqui juntos novamente. Vamos tratar hoje sobre a questão da escolha do planejamento do regime de bens para o casamento. Normalmente esse é um assunto que os noivos não se atentam na escolha do regime de casamento que irá reger a vida patrimonial do casal. Em algumas situações, a própria lei estabelece de forma obrigatória a separação de bens. Porém, isso é quando a lei estabelece. Via de regra, quem determina e quem escolhe o regime de bens são os nubentes, são o casal. E essa escolha ela deve ser elaborada levando em consideração as questões pessoais de cada um dos cônjuges. Qual é o patrimônio que cada um traz consigo? Quais são as consequências que isso gerará no futuro, levando em consideração o nascimento dos filhos e até mesmo a possibilidade de um divórcio ou o falecimento de um dos cônjuges. Que destino terá o patrimônio, considerando o regime de comunhão universal de bens, considerando a possibilidade de um regime da comunhão parcial de bens, da separação total de bens, da participação nos aquestos, enfim, uma infinidade de elementos circundam esse meio. E é importante observar que uma vez escolhido este regime que irá conduzir o casamento, a alteração dele somente poderá ser efetuada através da via judicial e com a presença de um advogado. Serão necessários providenciar diversos documentos para comprovar que essa mudança de regime de bens não irá infringir ou prejudicar direito de terceiros, inclusive a própria herança do favor dos filhos. Então, daí a importância de você fazer essa escolha. Pense bem, procure sempre a ajuda de um profissional que irá orientar e indicar a melhor providência que possa atender ao casal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Legal demais, muito obrigado, doutor Sérgio. Meus amigos, falo sempre aqui de marketing digital. Se você quer marketing digital de imagem com conteúdo, vem para cá para o ADV especial, ok? Estamos te esperando. Agora, se você quer uma coisa mais ampla, além do ADV especial, temos também a gestão de redes sociais, desenvolvimento de websites, também a criação de anúncios e campanhas para o Google e Face Ads. Vem para cá, para Top. A Top detém a marca ADVJus. Está aí o telefone e os contatos para você vir para cá. Estamos te esperando. Ok, meus amigos, agora esse recadinho aí, uma prestação de serviços. Na verdade, estamos querendo chamar a atenção para o Outubro Rosa, né? É o mês da prevenção do câncer de mama. Estima-se aqui em 2023 mais de 73 mil casos dessa moléstia, né? Vai acometer aí pessoas, inclusive esse número já está registrado, né? Isso significa um impacto muito grande na vida de milhares de pessoas das famílias e da comunidade de uma forma geral. É necessário esclarecer e alertar, conscientizar todos da necessidade, né, de providências e esclarecimentos sobre esse terrível mal. Quando o câncer de mama é detectado em estágios iniciais, a doença tem 95% de chances de ser curada, né? Então, olha, 54% das mulheres subestimam, quer dizer, não dão importância, né, da necessidade da realização da mamografia. Por favor, vamos ficar atentos, né? Vamos nos conscientizar, vamos salvar vidas.
mês de outubro, outubro rosa, da conscientização da necessidade da prevenção do câncer de mama. Seguimos com o nosso ADVJus. Olha, meus amigos, eu encho a boca para falar do podcast do ADVJus. Já fizemos alguns e com certeza vai ser muito legal. Os próximos estou te convidando para você vir fazer parte do podcast do ADVJus. Não precisa ser advogado, tá? Estamos te esperando. Podcast do ADVJus. Grave esta marca. Ok? Na sequência do nosso programa, o nosso intervalo, que é rapidinho. Voltamos já. Conto com você. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Espaço Uomo, alfaiataria. Aluguel de trajes e ternos sob medida. 2 endereços em Ribeirão Preto. Compliance Perícias Contábeis. Cálculo civil e trabalhista. Perícia contábil. 10 anos de experiência no mercado. Contate-nos. Vocabulário jurídico. O que é e o que significa subestabelecimento? Subestabelecimento é quando o advogado estabelecido pela parte confere poderes total ou parcial a outro advogado para atuar no processo representando aquela pessoa. Legal, sequência do nosso ADVJus TV de hoje. Meus amigos, fiquem ligadinhos, daqui a pouco uma entrevista sensacional que fizemos sobre mediação e conciliação com o Dr. Aloysio Miele, ok? Nesse instante, eu chamo sua atenção para a estante jurídica. Confira. Livro Direito Empresarial Brasileiro. Direito Empresarial Brasileiro, Empresa e Atuação Empresarial. Já está na 10ª edição. Autoria do professor Gledson Mamed. Editora Gen Atlas. Mais uma obra para você tirar da estante e conferir. Agora é o Pergunte ao ADVJus. É para você mandar aí sua sugestão de pauta ou de nomes para você conferir conosco aqui em nosso ADVJus. O nosso endereço, eu falo que ele é sempre muito conhecido, programa@advjus.net. Mande para cá a sua sugestão de pauta ou de nome para a entrevista aqui em nosso portal, ok? Agora, direitos dos advogados, Estatuto da Ordem dos Advogados. Um dos direitos assegurados aí aos advogados, tem gente que fala aquela palavra antiga, causídicos, é justamente o recebimento da sucumbência. E as pessoas querem sim saber o que é sucumbência. Olha, é o princípio pelo qual a parte perdedora no processo é obrigada a arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. Olha, um esclarecimento importantíssimo para todas as pessoas que estão envolvidas aí em questões jurídicas, com serviços dos advogados. A sucumbência é um direito legal, quer dizer, de lei para o advogado, independentemente dos honorários contratados à parte, ok? Não é um direito da parte, é um direito do advogado. Agora sim, como eu já falei para vocês, aquele momento importante que eu quero chamar a sala de visitas do ADVJus TV, a nossa entrevista muito interessante sobre mediação e conciliação. Confira. Eu estou imensamente feliz, doutor, em poder contar com a sua presença hoje aqui em nosso programa. Muito obrigado da visita. Muito obrigado, doutor Marco. Eu que agradeço o seu convite, muito feliz aqui de estar contigo e poder, de certa forma, contribuir. Certeza, isso mesmo. Olha, essa pauta nos foi sugerida por algumas pessoas que nos seguem e mandaram as indagações através do programa @advjus.net, que é o nosso endereço eletrônico. Se você por acaso tem alguma dúvida e gostaria de ver a pauta sendo discutida, é só você mandar para a gente aí esta informação, ok? Doutor, inicialmente eu gostaria que você, por favor, fizesse aí uma breve reflexão justamente a respeito da mediação e da conciliação, apesar que tanta gente já falou, mas nunca é demais falar aí, por exemplo, quais são as principais diferenças dos dois institutos. Vamos lá.
Primeira diferença que nós temos que ter é que a mediação, conciliação e negociação são os métodos autocompositivos em que as próprias partes buscam solucionar os seus conflitos. E a diferença entre conciliação e mediação, o próprio Código de Processo Civil vai nos trazer, ele vai dizer que é o seguinte: o conciliador, em regra, ele auxilia gerando opções para que as partes possam chegar a um acordo. Via de regra, as partes não possuíam uma relação anterior. Já na mediação, o mediador ele vai tentar e buscar restabelecer a relação anteriormente existida entre as partes, ou seja, em regra, as partes que estão em conflito, elas possuíam uma relação jurídica ou uma relação pessoal anterior. E eu costumo distinguir aí em dois exemplos. Um acidente de automóvel onde as partes não se conhecem, conciliação. O outro, por exemplo, questões ligadas ao direito de família. Como há uma relação anterior, né, a mediação. E a mediação vai trabalhar muito com a ideia do ganha-ganha, da ideia de cooperar. Certo. Doutor, os institutos estão previstos, inclusive, lá né, na Constituição Federal, né, o artigo 3º, parágrafo 3º, e ali, inclusive, existe uma interessante constatação que a gente pode fazer lá, né, de uma certa obrigatoriedade também das autoridades, né, magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, e também são ali, vamos dizer assim, não digo orientados, mas sugeridos a essas autoridades que também evitem esforços, né, para que uma certa gama de ações que poderiam desaguar lá no judiciário, que fosse para o Instituto da Mediação e Conciliação. Mas aqui da minha ótica, me parece que quem tem mais esse esforço é a mesma classe advocatícia, doutor. Vamos lá, é importantíssimo o que o senhor tocou, doutor Marco, porque o Código de Processo Civil, por exemplo, traz lá no seu título fundamentos do Código de Processo Civil e traz a autocomposição como um dos fundamentos e trazendo esta questão de obrigatoriedade de trazer a ideia de que tanto juízes quanto promotores, procuradores e advogados busquem utilizar os métodos autocompositivos, negociação, conciliação e mediação. Agora, para que tudo isso tenha eficácia e eficiência, é preciso que os nossos colegas advogados compreendam, entendam esses institutos e tragam de forma prática, fazer isso do seu dia a dia. Isso é muito importante. Concordo, isso mesmo. Doutor, inclusive, né, tem aqui uma constatação já de algum tempo que a doutora Fernanda Tartucci, ela é professora, inclusive catedrática nesse viés aí da mediação, da conciliação, né? Tem inclusive obras publicadas, e ela é irmã justamente do não menos ilustre Dr. Flávio Tartucci, para quem a gente quer mandar aqui um afetuoso abraço, já esteve aqui no ADVJus. E em certa oportunidade a doutora Fernanda fez a seguinte afirmação: existem mais cursos de mediação e conciliação em curso, né, do que mediação e conciliação em curso, né? Ela fez um trocadilho, que ela falou assim que tinha mais gente fazendo os cursos do que efetivamente havendo, né, possibilidade de resolver conflitos através da mediação e conciliação. Isso já é uma afirmação bem ultrapassada, eu imagino. Mas qual que é a impressão que o senhor tem atualmente? Realmente se sedimentou esse caminho, doutor? Doutor Marco, eu diria hoje que sim, nesse caminho nós estamos pavimentando, hoje está bem pavimentado, nós temos sim bastante colegas, bastante estudiosos inclusive sobre o tema, a professora Fernanda é uma delas, nós vemos muitos jovens advogados
e esses jovens advogados querendo aprender mais sobre negociação, mediação, conciliação, mas falando especificamente da mediação, eu vejo que nós crescemos bastante e eu vejo também a atuação dos nossos sejusques hoje, sim, muito importante, com mediadores muito bem formados, capacitados, mas ainda tem um caminho a percorrer e esse caminho ele está vinculado também ao que nós aprendemos na graduação, que é muito mais o litígio, o judiciário, do que a autocomposição. Então essa é uma questão também que nós precisamos voltar os olhos, mas eu entendo que nós melhoramos muito. Dou aula na graduação há 8 anos, antes não existiam essas disciplinas específicas e hoje eu diria que todas as universidades, ao menos aqui em Ribeirão Preto, na nossa região, as grandes universidades do país já têm na grade curricular os métodos adequados de solução de conflitos, os autocompositivos e também a arbitragem, que é um método heterocompositivo. Nós vamos evoluindo, né, doutor? Doutor, agora tem muitas câmaras, né, que ficam instaladas, né, em faculdades, em universidades, enfim. E alguns colegas da advocacia, alguns advogados reclamam às vezes ali de talvez, quem sabe, uma falta de um conhecimento um pouco mais apurado, né, justamente na matéria, no direito, em relação a alguns responsáveis por essas câmeras. O senhor acha que isso é uma afirmação correta e que isso talvez possa trazer alguma dificuldade na hora de solucionar eventuais litígios? Olha, se o profissional que está à frente de uma câmara de mediação e arbitragem, ele não tem conhecimento da matéria, né? Aqui especificamente falando de novo, né, do nosso tema da mediação, é claro que isso passa a ser um entrave, porque se aquele profissional que está à frente não entende da mediação, não sabe, por exemplo, que na mediação nós usamos métodos de negociação, sim, principalmente a negociação baseada em princípios, que é a negociação de Harvard, que é o método de Harvard, se não entende como disseminar a negociação, a mediação, por óbvio, essa Câmara ela vai ter problemas no desenvolvimento do seu trabalho. Essa pessoa, se ela está administrando uma câmara de mediação e não possui um conhecimento apropriado, aprofundado, ela precisa se cercar de profissionais que conheçam e que vão auxiliar para o funcionamento daquela câmara. Mais do que isso, mediadores formados, capacitados e que tenham prática. É verdade. Muito importante que tenham prática, né, doutor? Agora houve, né, a gente sabe muito bem dessa possibilidade, uma época, vamos dizer assim, né, a gente gosta aí da modernidade, acredita que tudo tem que estar dentro de um processo evolutivo, mas a gente não pode negar que houve em algumas oportunidades, doutor, decisões judiciais que chegaram ali, inclusive, a revogar, né, ou mesmo alterar medidas que já tinham sido tomadas pelas câmaras e já estava praticamente sedimentado. E o judiciário foi provocado e acabou talvez modificando aquilo que, né, a Câmara já tinha dado como certo, né? Como se encontra essa seara atualmente, doutor? Vamos lá, doutor Marco. Essa questão ela é mais próxima um pouco, na minha opinião, da arbitragem do que da mediação. Pois não. Porque na arbitragem nós temos a sentença arbitral, que não cabe recurso, é irrecorrível. E as partes que a parte que ficou insatisfeita, ela vai buscar propor uma ação anulatória e aí levar esse debate para o judiciário. E o judiciário, ultimamente, tem tido algumas decisões de anular algumas sentenças arbitrais, lógico, todas fundamentadas na Lei 9.307 de 96, nos seus artigos 33 e seguintes, mais especificamente no artigo 33, que tem lá um rol
que possibilita a nulidade das sentenças arbitrais. Agora, esse revisionismo, tanto da arbitragem e também, eventualmente, de uma mediação em que você teve um especialista que conseguiu trazer um acordo entre as partes, você trazer para o método heterocompositivo, que é o judiciário, dizer, olha, quem tem a razão sou eu, é sim um retrocesso. O Estado, ele não precisa estar presente em todos os lugares. 100%. E a vantagem da mediação, como método autocompositivo, é exatamente este, uma mediação bem feita. As próprias partes, elas chegam em um acordo, numa forma de cooperação, de ganha-ganha, e ter a revisão de uma homologação ou uma não homologação de um acordo, precisa muito bem entender se realmente houve ofensa à ordem pública, aí sim, ok, ou se nós estamos tratando de um direito que não seja patrimonial disponível ou que não seja indisponível, mas que admita transação. Se nós estamos falando de um direito indisponível, aí sim o Estado tem que vir e intervir. Legal demais, muito obrigado, doutor. Meus amigos, agora momento divino aqui no ADV Jus. Uma delícia, confira. Vinho tinto vermelho rubi com reflexos violáceos. No olfato, frutas vermelhas maduras como morango e cereja. Paladar, corpo leve, taninos sutis, acidez moderada e muita fruta. É um blend de uvas variadas. Ele é produzido na região de Lisboa, Portugal. Na harmonização, vai muito bem com carnes vermelhas, pizzas e massas ao molho vermelho, queijos, risoto e massa de molho branco. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Legal, finalzinho de mais um ADV Jus TV de hoje, ok? O ADV Jus TV de hoje chegou ao final. Muito obrigado à sua companhia. ADV Jus, tô ligado, ADV Especial, vem pra cá fazer parte de você também. Um forte abraço, até o próximo.